Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Passando aqui essa tarde para nós desfrutarmos daquele tempinho especial, daquele momento que o Senhor tem para nós de edificação. Eu quero cumprimentar não apenas você, mas toda a sua família e dizer que essa palavra ela é endereçada a cada um de nós, todos nós que temos o nosso coração ardendo pelo alimento da palavra. Eis que a gente louva a Deus que ela é chegada a nós nesse momento de maneira muito livre e com muita liberdade. Queria te convidar para nós fazermos menção do versículo da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 27, versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mais uma vez eu quero repetir essa última expressão que diz que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Queridos, me chama a atenção esse entendimento desse versículo nessa tarde de hoje, pelo seguinte motivo. A gente percebe que por um longo tempo Jesus esteve ali junto aos seus discípulos, esteve junto à multidão. Os religiosos tiveram tempo de sobra para contemplar os seus milagres, os seus grandes feitos. E a gente percebe que, não obstante a tudo quanto Jesus realizava, por parte de alguns, especialmente os religiosos, cada vez mais ele vivia um momento de rejeição, um momento de incredulidade por parte dos religiosos, e a gente percebe que a vida de Jesus, ela viveu todos os momentos, porque ela estava programada no coração de Deus. Deus já havia desenhado todas essas coisas. Quando a gente percebe no livro do profeta Isaías, nós vamos observar que tudo quanto Jesus passou, especificamente no tocante à crucificação, tudo já tinha sido planejado de antemão pelo próprio Deus. Mas tudo quanto Jesus viveu antes da sua crucificação era uma grande oportunidade que o Senhor Deus dava à humanidade de poder reconhecer os seus milagres, de poder reconhecer a sua divindade, mas também de poder dar-nos a nós a chance de podermos reconhecê-lo em um tempo favorável da nossa vida. Mas infelizmente para essa época, de acordo com o versículo que nós estamos observando, alguns, especialmente a palavra do centurião, o versículo vai falar do centurião, mas havia muitas pessoas que também consentiram na palavra do centurião, porque só reconheceram verdadeiramente o poder de Deus e a divindade de Jesus quando ele já havia sido morto na cruz do Calvário. Portanto, perderam grandes oportunidades. Perderam grandes momentos de verem milagres, de vivenciar momentos de maravilhas, momentos extraordinários pelo fato de reconhecer o poder de Deus em tempo oportuno. O que é que eu queria conversar com você nesse momento e trazer a sua memória e a minha memória? É que o Senhor também, estou falando a você que tem caminhado com o Senhor, primeiramente, você que tem servido ao Senhor, sobretudo no tempo que nós temos tido até hoje como um tempo favorável, um tempo de coisas fáceis, um tempo onde não vivemos grandes desafios, pelo menos a grande maioria, e a gente também viveu o Evangelho de uma maneira um tanto quanto despercebida daquilo que o próprio Senhor, através da palavra, tem orientado para nós. O que eu queria nessa tarde é que nós pudéssemos estar atentando, aproveitando o tempo
que o Senhor tem dado para cada um de nós, mas nesse momento, quando todos nós, por uma força de uma situação de pandemia que tem tomado conta do nosso coração, não podemos, irmãos e irmãs, sermos hipócritas e dizermos que não tem preocupado a nossa vida. Tem trago preocupação para todo o segmento da sociedade, inclusive a igreja. Mas a nossa preocupação tem sido no seguinte sentido: que nós temos buscado mais a presença do Senhor, nós temos dedicado mais do nosso tempo para buscarmos mais a intimidade com Deus. E eu quero louvar o Senhor, porque até nisto nós somos frutos da sua misericórdia, porque através da fé que temos tido, através das nossas orações, eu creio que nós também vamos poder glorificar o Senhor em meio a esse momento, porque o nosso Deus, Ele está trabalhando para o nosso bem. Mas me preocupa um segundo grupo, que a gente pode citar aqui, como houve ali no momento da crucificação. Nós tínhamos ali, nesse cenário, o grupo das mulheres, o grupo dos discípulos que creram na palavra, que absorveram, aproveitaram o tempo oportuno e agora sabiam que estavam ali para mais um cumprimento da palavra. Esses estavam ali para poder vivenciar os milagres. Mas eu me preocupo com o segundo grupo, os religiosos, centuriões, as autoridades da época, que buscaram em todo o tempo esse momento na vida de Jesus. E a gente percebe que de maneira um tanto quanto tardia, reconheceram o seu poder, o senhorio e a sua autoridade. E eu queria falar com você nessa tarde de hoje. Você que tem tido hoje a oportunidade de poder receber a palavra de Deus, seja de qualquer tipo de veículo, seja a partir de qualquer informação, você tem recebido a palavra de Deus e talvez não tenha dado muito crédito, porque as coisas estão muito favoráveis para você. Talvez as coisas tenham acontecido exatamente como você tem planejado. Mas nem sempre é aquilo que nós planejamos para nós. Nem sempre é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu quero chamar a sua atenção carinhosamente nesse momento, para que você possa estar neste momento da sua vida, tomando uma decisão de reconhecer Jesus como verdadeiramente o seu Senhor e o seu Salvador. Que não seja preciso que a gente viva um momento de maior desafio na nossa vida, onde não temos mais nenhuma opção, porque o bacana do Evangelho é a gente poder decidir por ele, quando a gente entende que tudo tem sido favorável a nós. Quero te convidar nesse momento a que você possa estar fazendo uma reflexão da sua vida, olhando para esse versículo, olhando para a atitude desse centurião, um homem que tinha autoridade na época para decidir muita coisa, e agora, depois que se dá a morte de Jesus, diante dos fenômenos da natureza, que abalou o coração daquele homem, ele vai poder dizer verdadeiramente: esse era o Filho de Deus. Eu lhe convido nesse momento a você não conjugar esse verbo no passado, a você conjugar esse verbo no presente e dizer: verdadeiramente, esse Jesus Cristo é o Filho